Fala aí, rapaziada, Titio de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje vamos fazer um resumo aqui do que a gente já aprendeu lá nas nossas aulas básicas de eletrônica, tá? Para começo de conversa, vamos falar da importância de se aprender eletrônica. Quando começaram com isso aqui, a promessa básica que eles tinham era de facilitar o trabalho do ser humano, fazer com que as coisas fossem feitas de formas mais rápidas, para que o ser humano tivesse mais tempo para se divertir, para curtir com a família. Porém, com o surgimento das máquinas, nós tivemos também um aumento no número de desemprego, porque as máquinas faziam as coisas bem mais rápidas e, consequentemente, os empresários começaram a substituir sua mão de obra por operadores de aparelho, tá? Mas, além de ter esse lado perverso, não podemos esquecer que a humanidade também cresceu absurdamente. Com isso veio a necessidade de aumentar a produção de alimentos e a produção de medicamentos, sem falar na evolução que nós tivemos aí das doenças. Então, se não fosse pelos esses vários aparelhos eletrônicos, né, milhares e milhares de pessoas estariam morrendo hoje por doenças simples, tá? Então, se por um lado ela afetou o ser humano, por o outro, ela foi muito útil para a nossa própria existência. Então, hoje, o aluno, ele acaba entrando um pouquinho no mundo da eletrônica em seu segundo grau, quando ele passa a estudar física, lá onde ele vê prótons, nêutrons e elétrons. Em alguns países, eletrônica é uma parte obrigatória da sua grade de ensino. Aqui no Brasil, aos poucos, ela vai chegando nas escolas através da robótica. Então, algumas escolinhas já estão dando ênfase para atrair clientes, né, e contratando os profissionais para dar aula de robótica. E aos poucos ela vai entrando na vida das crianças. A criança que antes ela só se dava conta daquilo que o brinquedo produzia, hoje ela já tem a oportunidade de conhecer os componentes eletrônicos e fabricar suas plaquinhas, seus diversos brinquedos, utilizando a programação em bloco. Nós já falamos um pouco dela aqui no nosso canal. Então, quando se estuda eletrônica, a primeira coisa que você vai se deparar é com as três palavrinhas: tensão, corrente e resistência. Onde a tensão é uma força invisível que empurra alguma coisa. Corrente é um fluxo ordenado de elétrons que vai percorrer num fio. E resistência, a oposição que esses elétrons enfrentam no caminho que ele vai passar, tá? Tensão, exemplo de tensão, nós temos aí a nossa bateria. Então, a bateria do seu carro, ela tem 12 volts. Volt é a unidade de medida da tensão elétrica. Eu tenho uma bateria 12 volts, quer dizer que a força que ela vai fazer é 12 volts. Poderia ser uma pilha de 1,5 volts, uma bateria de um carro elétrico, 50 volts. Então, quando se fala volts, automaticamente eu estou falando de tensão, aquela força invisível que vai empurrar alguma coisa. Quem ela vai empurrar? Então, todo material ele é composto por átomo, seja madeira, plástico, ferro, né? E no átomo nós temos uma composição que ela funciona da seguinte forma. Aqui no meio nós temos os prótons e os nêutrons,
E ao redor nós temos umas bolinhas aqui, ó, que são chamadas de elétrons, tá? Tudo que tem na natureza tem átomo. Consequentemente, todo átomo tem essa formação. Prótons e nêutrons no núcleo e elétrons girando ao redor desse núcleo. Consequentemente, tudo tem elétron, até mesmo seu corpo, sua pele, seu cabelo tem elétron. Então, esse elétron, quando ele é submetido a uma força, essa força invisível, né, ele se desloca. Então, ele sai desse aqui e pula para o próximo átomo. Então, se eu tenho aqui um fio, nesse fio nada mais é do que milhões e milhões de átomos, um do lado do outro, ó, interligado, um do lado do outro. Então, quando eu faço a força, 12 volts, esse elétron que está circulando aqui, ele pula para o próximo átomo. E esse do outro pula para cá e vai pulando de elétron de um lado para o outro, né? E se a gente imaginar aqui vários elétrons se movimentando, a gente vai ter um fluxo ordenado de elétrons seguindo em uma direção. Esse fluxo ordenado de elétrons seguindo em uma direção é o que nós chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela tem a sua unidade de medida. Assim como a tensão é medida em volts, a corrente é medida em ampere. Então, a letra A de ampere. Geralmente, numa plaquinha eletrônica, como essa, a corrente é muito baixinha, muito baixinha. Então, é justamente por isso que existe os submúltiplos do ampere. Então, para fazer uma placa dessa funcionar, eu não preciso de 1 ampere. Eu precisaria, por exemplo, de 0,001 ampere. Ou, em outra trilha, eu precisaria disso aqui, ó, 0,000001 ampere. Então, para mim não estar falando esse monte de 0,00000, nós temos os submúltiplos do ampere. E aí é onde surge o miliampere, que é o mais conhecido de vocês na eletrônica, que nada mais é do que 1 ampere dividido por 1000. Tá? Se eu pegar isso aqui, dá isso aqui, ó. 1 miliampere é igual a 0,1 ampere. Então, você vai ver, a minha plaquinha consome 500 miliamperes. 500 miliamperes. Quer dizer que essa plaquinha consome 0,5 ampere. Então, a gente tem uma aula aí que a gente fala um pouco sobre esses múltiplos e submúltiplos. E aí a gente entra no mili, no micro, no nano e no pico, tá? Procura aí a playlist mili, micro, nano, pico, tá? Em corrente a gente chega no mili, dificilmente a gente chega no micro, tá? Mas quando envolve capacitância, outras coisas, a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, numa residência a gente fala muito ampere, 10 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, né? Mas numa plaquinha eletrônica a gente usa mais o miliampere, que é a corrente baixa, pois a corrente que entra alta, ela se divide nas várias trilhas, como se fosse cano, onde cada canozinho vai passar uma fração dessa corrente que entrou. E é por isso que a gente tem trilha que é mais larga e tem trilha que é bem fininha. Nas trilhas mais largas passa uma quantidade maior de corrente e nas trilhas finas passa uma quantidade menor de corrente, tá? Então, já vimos o que é a tensão, já vimos o que é a corrente. E o que é a resistência? Tá, essa tensão fez uma força, empurrou os elétrons numa direção,
fazendo surgir a corrente elétrica, e o caminho que essa corrente elétrica vai percorrer, um fio, por exemplo, vai encontrar algum obstáculo. Esse obstáculo que ele encontra é o que nós chamamos de resistência. Então, tudo que existe aí na eletrônica, na elétrica, existe a sua resistência. A resistência não pode ser confundida com o resistor, que é um componente eletrônico, tá? Aqui nós temos alguns resistores, que é um dos componentes eletrônicos, dos quais nós vamos falar. Existem vários deles nas placas, tá? Mas o que nós estamos falando agora é da resistência. Resistência, oposição à passagem de corrente. Então, nós tínhamos a bateria, fez uma força invisível, e aqui no fio, essa força invisível, representada por essa seta vermelha aqui, ó, tá empurrando essas bolinhas que nós chamamos aqui de elétrons. De onde surgiu o elétron? Do átomo. Tudo na natureza tem átomo, consequentemente, tem elétrons. Quando a tensão elétrica surge, os elétrons se movimentam em um único sentido, tá? No caso da tensão contínua. Uma vez que eu tenho um movimento ordenado de elétrons, eu tenho uma corrente de elétron, corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela passa pelo fio, esses dois traços pretos aqui. Quanto mais grosso o fio, mais espaço ela tem para percorrer. Então, quanto mais grosso esse corredor, ela passa com mais facilidade. Ela encontra pouco obstáculo ou pouca resistência. Se eu tenho um corredor menor, olha só, se eu tenho um fio menorzinho, essa mesma corrente, quando ela for percorrer aqui, ela encontra mais obstáculo, mais dificuldade, consequentemente, uma maior resistência, tá bom? Quando nós temos um circuito eletrônico, a gente vai ter a tensão elétrica, a corrente elétrica, enfrentando a resistência elétrica para produzir algum trabalho. Eu não vou construir um aparelho eletrônico para nada. Eu vou construir um aparelho eletrônico para me trazer algum tipo de satisfação, um trabalho, tá? E ao realizar esse trabalho, ele está gastando energia, seja um ferro de passar, seja um som tocando uma música, seja uma geladeira congelando o seu alimento, seja o que for, nós estaremos realizando um trabalho. E uma vez que ele realiza um trabalho, esse trabalho ele tem que ser medido, pois a minha conta de energia vai ser paga de acordo com aquilo que foi gasto, né? Ou seja, de acordo com o trabalho que foi executado, tá? Esse trabalho que é executado em sua residência, de acordo com os tipos de aparelho que você tem, eles são medidos em potência. Potência é o que se estuda quando a gente está analisando o trabalho, tá? Então, se eu tenho lá uma bateria de um carro e aí eu ligo o farol do carro, esse farol acendeu aqui uma lâmpada, essa lâmpada brilhou
para me ajudar na condução durante a noite. E aí, uma vez que ela está ligada, está circulando uma corrente de um lado para o outro. O filamento da lâmpada aquece e produz o brilho. Então, essa corrente, ao passar por esse fio, enfrentou uma determinada resistência para chegar do outro lado, mas ao final de tudo, ela produziu um brilho para clarear, para que você consiga enxergar durante a noite. Esse brilho é o trabalho que foi produzido. Esse trabalho é medido em potência, e essa potência aqui, nós temos aqui uma lâmpada lá no seu carro, medida em watts. Nesse caso, a lâmpadazinha tem 100 watts, ou 150 watts. Então, watts ou watts, algumas pessoas pronunciam assim, a letra W, é a unidade de medida de potência, tá bom? Então, quando você liga lá o seu ferro de passar, seu chuveiro, tá lá tomando banho no chuveiro. Ao ligar a água acionou o interruptor dentro do chuveiro, ligou a resistência, tá caindo água, a água tá aquecida, o meu chuveirozinho tá trabalhando numa potência aqui de 5.000 watts. Se eu botar no morno, ela cai lá para 3.000 watts. Tá bom? Posso ter um chuveiro que aqueça mais, que aqueça menos. O que importa é que, ao ligar o chuveiro, uma tensão elétrica de 220 volts saiu da tomada entre fase e neutro, alimentou aqui o circuito do chuveiro, percorreu uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica enfrentou uma resistência. Essa resistência lá do chuveiro, que inclusive nós temos uma pecinha em formato de arame, que é também chamada de resistência, tá? Seu chuveiro queimou, você chega na madeireira e o cara fala: você vai ter que trocar a resistência, tá? Não vamos confundir essa resistência com essa resistência aqui, que é mais completa. Mas tá, essa resistência aqui é um componente elétrico. Ao ser circular uma corrente aqui, ela aquece, produz um calor. Esse calor aquece a água e por isso você vai tomar o seu banho quente. Quanto maior a potência, mais quente. Consequentemente, maior é o gasto de energia e, consequentemente, maior será a sua conta ao final do mês. Então, se você escuta aí o som baixinho, você está gastando uma quantidade de energia. Se você bota lá no último volume, então você está gastando mais energia. Quanto mais energia você gastar, maior será a sua conta ao final do mês. Então, aqui nós já temos tensão, corrente, resistência e potência. Você quer aprofundar um pouco mais no que é a potência? Nós temos uma aula aí só sobre potência elétrica. Então, pessoal, esse é a nossa primeira aula do resumo de eletrônica. Já está dando aqui 19 minutos e 11 segundos. Nós vamos encerrar ela e vamos dar continuidade em outro vídeo, tá? Agora a gente vai passar a entrar nos componentes eletrônicos. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se. Tamo junto e até o próximo vídeo. Se é a primeira vez que você está aparecendo aqui, gosta de eletrônica, da forma com que está sendo explicado aqui, então vá lá na nossa playlist de eletrônica. Nós já temos 10 aulas de eletrônica básica, onde você vai aprender muita coisa, tá? Desde os conceitos iniciais, até mesmo o surgimento da energia elétrica, por onde ela passa, como ela chega na sua casa, a diferença
da energia contínua para alternada, tá bom? Como o vídeo já está ficando grande, essa nós vamos encerrar aqui com 20 minutos e vamos gravar um outro vídeo para dar continuidade. Um bom domingo para todos vocês. Até o próximo vídeo.